Hoje, o nosso tema é essa causa, algo tenebroso, que é a fraude fabulosa, a maior da história, no INSS, que deu origem a uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, é uma comissão que participa tanto deputados federais como senadores. Nas CPMIs, né, normalmente o presidente é um senador e o relator é um deputado, como no caso em tela. Bem, nós temos aqui presentes no estúdio, aqui da Jovem Pan, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, Deise Martins, doutoranda e mestre em Direito do Trabalho e de Seguridade Social da Universidade de São Paulo, da USP, do Largo São Francisco, o Bruno Lavieri, sócio e economista da Ford Intelligence, especialista em contas públicas, e conosco nós teremos logo, já vai entrar, o deputado Ronaldo Nogueira, deputado federal, foi ministro do Trabalho, ele está lá conosco, foi ministro do Trabalho do governo Temer 2016, 2017, se eu não estiver enganado, estou falando de improviso, me desculpe se eu errei, deputado, e que vai ser um dos especialistas também nessa discussão que é fundamental. Nós começaremos primeiro com a Deise. Deise, como é que você vê essa discussão dessa fraude fabulosa que nós já discutimos aqui no Visão Crítica, inclusive com o ex-presidente do INSS, Valdir Simão, esteve conosco, foi 2 vezes presidente, e a necessidade de ter uma comissão parlamentar mista de inquérito para averiguar e fazer o seu trabalho constitucional. Como é que você analisa isso? Quando nós chegamos numa situação tão grave e ninguém percebeu? Pois boa noite a todos, agradeço muito o convite. Então, Vila, toda essa questão da fraude do INSS, ela é uma questão bastante delicada. Ela lida com milhares de pessoas, milhares de trabalhadores, beneficiários do INSS, e ela realmente assim está causando um prejuízo bastante grande, né, para a classe trabalhadora em geral. E aí eu gostaria assim de colocar meu ponto de vista sobre a temática da fraude no INSS no seguinte sentido: as fraudes, elas têm um histórico já presente na própria história da Previdência Social e do INSS. Então, a gente tem aí, hoje, se você jogar na internet, você consegue ver uma lista de fraudes que aconteceram no INSS, e a gente observa esse momento que a gente está vivendo, uma perspectiva de fraude que tomou uma proporção diferente daquelas em que a gente vivenciou na história da Previdência. Acontece que essa é uma questão assim que precisa ser colocada nesses termos, mas que também a gente precisa trazer esse debate para entender não só o que está acontecendo em relação ao prejuízo financeiro, mas também de entender o que está por trás dessa sistemática de fraudes no próprio sistema previdenciário. E, de certa forma, a própria sistemática contributiva da Previdência Social, ela enseja, de alguma maneira, esses flancos, digamos assim, relacionados à fraude, porque o que acontece? A Previdência Social, ela é uma seara em que você administra diretamente a riqueza que é produzida pelos trabalhadores do Brasil. Sim. Né? Então, é algo que você tem digamos assim, você tem um poder muito grande que a administração e a capturação diretamente do salário da pessoa, da classe trabalhadora. Então, veja, você já tem uma sistemática de proteção social que está vinculada a uma sistemática de apropriação dessa riqueza do trabalhador, né? Sim. E aí, de alguma forma, você vê essa tendência e acaba que a sistemática atual que a gente verifica do próprio sucateamento da estrutura pública do INSS, que também viabiliza e potencializa esses flancos
de fraude em relação aos benefícios previdenciários. Nós vamos pegar depois justamente esse gancho, Daisy, o que está acontecendo no INSS, se é um problema histórico ou conjuntural que possibilitou a fraude dessas proporções, né? E aí eu permitiria colocar o Bruno Lavieri fazendo uma associação entre contas públicas, né? Que é uma situação grave que o país vive, a discussão é diária sobre isso, você que nos acompanha aqui no próprio Visão Crítica, já discutimos isso diversas vezes, e a relação com essa fraude, parodiando o Rabelais, pantagruélica que ocorreu aqui no Brasil. Como é possível isso? Aí eu passaria para você, Bruno, a sua especialidade, quer dizer, contas públicas vivem uma situação muito difícil, uma fraude fabulosa tão grande como essa. Como conviver uma coisa com a outra? Acho que a grande questão é que elas não deveriam conviver, né? E o ponto, imagino, né, dentro da CPMI, das discussões que existem no Congresso e no próprio Executivo, é garantir que isso não seja onerado, ou seja, o ressarcimento, né, dessa corrupção que existiu no INSS não recaia sobre o cofre público, porque no final das contas quem vai ser prejudicado é o próprio trabalhador que teve o seu dinheiro desviado, né? Então, acho que esse seria o ponto central em termos de contas públicas, né? Ou seja, o Estado num primeiro momento cobre esse valor que foi desviado junto ao trabalhador, mas é importante garantir que o valor que foi desviado seja devolvido, ou seja, de quem o roubou, né, entre aspas, assim. Mas esse eu diria que é o ponto central como analista de contas públicas, né? Como brasileiro, acho que também, sim, uma vez que o senso de justiça, né, eu diria que só seria visto completamente com essas pessoas devolvendo o dinheiro que desviaram. Eu perguntaria justamente, pegando esse gancho, deputado Ronaldo Nogueira, o senhor foi ministro do Trabalho num momento complexo da vida nacional, anos 2016, 2017, né? Mas analisando agora o que nós ficamos conhecendo esse ano, a questão da fraude do INSS. Eu pergunto ao senhor, como parlamentar, como deputado federal, havia ou há necessidade, eu sei que ela se constituiu de uma comissão parlamentar mista do inquérito, ou é simplesmente, como dizem alguns, um instrumento para desgastar o atual governo? Como a senhora analisa? As funções do Congresso Nacional é de fiscalizar. E tanto a comissão parlamentar de inquérito como as comissões mistas de inquérito, nesse caso, com a participação de 16 senadores e 16 deputados federais, que são 32 membros, está em acordo com uma das prerrogativas que é de fundamental importância do Congresso Nacional, que é fiscalizar. E num caso desses, quando mais de 5 milhões de aposentados aí com valores que, segundo dados da própria CGU e segundo estimativa também da Polícia Federal, poderá ultrapassar a casa aí dos 6 bilhões de reais que foram roubados dos aposentados e pensionistas de uma forma indevida, sem autorização e sem o conhecimento através desses descontos irregulares das aposentadorias e das pensões. O Congresso Nacional não poderia ficar somente fazendo discurso de tribuna, precisava agir. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma ferramenta constitucional, é uma medida constitucional para investigar, averiguar. Existe a investigação da Polícia Federal, a própria Controladoria Geral da União, que identificou essas fraudes, que desde 2019 até 2024 se realizou esses descontos indevidos, e nós precisamos registrar aqui que isso aconteceu através de uma certa negligência do próprio Ministério da Previdência Social, porque autorizava esses descontos, sem verificar se tinha realmente a concordância dos aposentados. A comissão vai identificar e vai encaminhar para as devidas providências legais, judiciária, para esses que estão envolvidos.